Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto a Ele, ao Senhor, o nosso Deus. Ele é digno de receber o melhor, então ofereça a Ele o melhor. Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Libertador. Não há ninguém que se compare a Ele. Então dê a Ele o melhor culto, o melhor louvor, a melhor adoração que você pode oferecer. Vamos todos então adorar ao Senhor? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Peça a Ele para que Ele use a sua vida, meu irmão. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Usa-nos, Senhor. Usa cada um de nós. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh Senhor, nós cremos, ó Pai, que tudo que tem acontecido, Senhor, cooperam para o bem daqueles que te amam. Mesmo as lutas, as provações cooperam para o nosso bem. Jesus,
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tu és soberano e faz sempre o que lhe apraz. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Queremos estar dispostos, Senhor, a deixar tudo, Senhor, por ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis 19, verso 7. E eu já queria dizer que o tema da mensagem é tempos melhores virão. Amém, meu irmão? Tempos melhores virão. Creia que a tempestade logo vai passar e tempos melhores virão sobre a sua vida. O texto de 1 Reis, capítulo 19, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo eu clamo. Fala, Senhor, fala através da tua palavra. Que cada um possa dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Nós queremos estar atentos à voz do teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, ministra a tua palavra em nossos corações. Precisamos da tua palavra. A tua palavra é o nosso alimento. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a tua palavra que nos dá direção, Senhor. E nos dias maus em que nós vivemos, somente a tua palavra, Senhor, para nos dar um norte, para nos dar segurança, Senhor. Diante de tantas más notícias, nós temos a boa notícia do Evangelho que está na tua palavra. Senhor, a tua palavra, Senhor, é mais doce do que o mel. A tua palavra, Senhor, Pai, ela traz prazer para a nossa alma, traz refrigério à nossa alma. Então, Espírito Santo de Deus, fala conosco através da tua palavra. Que esta palavra possa produzir resultados, Senhor. Que meus irmãos consigam colocar em prática tudo aquilo que vão aprender para a glória do Senhor Jesus. É a minha oração. Que Satanás não roube essa mensagem. Que não roube, Senhor, que ninguém, Senhor, se distraia, se disperse, mas que todos estejam atentos à tua voz. Que o Senhor fale, Senhor, em cada coração, poderosamente. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós acabamos de ler um trecho de 1 Reis, onde relata um pouco da história do profeta Elias. Então, o profeta Elias, que é muito conhecido, talvez seja o profeta mais conhecido do Antigo Testamento. E nós sabemos os principais acontecimentos ali na vida de Elias. Sabemos que ele fez ali o desafio com os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de uma outra deusa, Aserá. Então, nós sabemos que Elias orou e desceu fogo do céu no tempo do rei Acabe, que era marido da rainha Jezabel.
E acontece que quando Jezabel descobriu que Elias tinha matado os profetas de Baal, essa mulher passou a ameaçar a Elias de morte. Então Elias começa a fugir, e nessa fuga ele fica tão angustiado, tão amargurado, tão desesperado que ele deseja a própria morte. E durante a sua viagem, a Bíblia fala que ele para descansar debaixo de uma árvore e ele adormece, ele dormiu, talvez desfalecido, cansado, sem ter o que comer. E em determinado momento, um anjo do Senhor veio trazer pão quentinho na brasa, veio trazer pão e água para ele, que já estava desfalecendo. O anjo tocou nele, aí entra no texto que nós lemos, o texto base, 1 Reis 19:7. O anjo voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, Elias, pois a sua viagem ainda será muito longa. E eu quero dizer para você também, meu irmão, talvez você, diante das lutas, diante das tribulações, tem desejado ir logo para a glória, tem desejado partir, sair logo deste mundo, sair dessa terra. Talvez você, assim como Elias, no seu momento de desespero, desejou a própria morte e tem desfalecido. E muitas vezes a única coisa que você consegue fazer é dormir. Então, que o anjo do Senhor nessa hora fale com você da mesma forma. Entenda, longa é a sua jornada, longa é a sua caminhada. Eu ainda tenho plano, ainda tenho projetos para você, ainda quero usar você, a minha missão com você ainda não acabou. Longa é a tua caminhada. Foi isso que o anjo do Senhor disse para o profeta Elias. Olha o que diz aí no versículo 3, no mesmo capítulo, 1 Reis 19:3, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, uma árvore, né? Sentou-se debaixo desse pé de giesta e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Perceba, Elias, como eu já havia mencionado, aqui eu apenas li para que não ficasse só nas minhas palavras, Elias deseja a própria morte. Ele fala: eu não sou melhor que os meus antepassados. Imagina o desespero que ele estava passando. Talvez no momento de cegueira, o medo tomou conta dele e ele até esqueceu que ele tinha matado 450 homens no mínimo. E aí, de repente, diante da ameaça de uma mulher, ele fica desesperado. Ele viu que a luta era muito grande para cima dele. Ele viu um gigante muito grande. E aí, na sua fuga, ele deseja a própria morte. Ele sentou debaixo de uma árvore, um pé de giesta, e desejou, orou pedindo a própria morte. Senhor, me leva logo, que eu não aguento mais essa perseguição, esse sofrimento. Olha o que diz no versículo 10, 1 Reis 19:10. Quando o Senhor começa a interrogar, começa a falar para ele, ele entra numa caverna, né? O Senhor fala: sai dessa caverna, o que você está fazendo aí, Elias? Você está se escondendo, o que está acontecendo com você, Elias? Aí ele responde para o próprio Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então, talvez no seu momento de desespero, só você e Deus sabe o que você está passando. Talvez você não tenha coragem ou a confiança de falar para alguém aquilo que está passando por você, na sua vida. Aquilo que você tem enfrentado. Talvez você não tenha coragem de detalhar isso para ninguém. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, fala para o teu Deus. Faça como Elias. Quando Deus o interroga, quando Deus pergunta para ele o que estava acontecendo, Deus já sabia o que estava acontecendo. Mas Elias precisava falar. Elias precisava mostrar para Deus que ele confiava em Deus, ao ponto de poder contar e confiar que Deus poderia solucionar o seu problema. Então ele fala para Deus, ele explica para Deus aquilo que está afligindo a sua alma. Então que você faça da mesma forma. Desabafe com Deus, você precisa desabafar. Você não pode guardar isso para você. E você não pode fazer com que os seus problemas façam você ficar em cavernas, espiritualmente falando. Não. Essa é a vontade do inimigo, que você fique escondido, que você fique, acuado, que você fique ali deprimido.
Mas o Senhor está te convidando a sair dessa caverna, sair dessa depressão, sair dessa angústia, sair dessa tristeza e falar para Ele aquilo que está acontecendo. Falar para Ele aquilo que está afligindo a tua alma. No caso de Elias, ele estava sendo afligido porque percebeu que os próprios israelitas, os seus irmãos na fé, tinham quebrado a aliança, abandonado o Senhor, desobedecido os mandamentos, derrubaram os altares do Senhor, mataram os profetas à espada. Ele disse: sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Então ele estava sofrendo a ameaça de morte. E quantos de nós, meus irmãos, não estamos com o mesmo sentimento diante desse vírus que se instalou no mundo inteiro? Esse vírus que tem matado tantas pessoas no nosso país, em especial. Quantos de nós muitas vezes colocam a cabeça no travesseiro com medo de no dia seguinte receber a notícia que perdeu algum parente, ou que talvez você mesmo pode estar correndo o risco de morte, o risco de perder a sua própria vida. E isso tem afligido, tem assolado muitas pessoas. Então, fale para o teu Deus aquilo que está acontecendo com você. Elias passou por tempos difíceis, por isso ele desejou a sua morte. Ele não sabia, porém, que Deus tinha planos para ele. Que Deus não planejava que o fim dele fosse ali, naquele momento que ele estava se escondendo numa caverna. Ele não sabia que Deus ainda tinha missões, que ainda tinha projetos na vida dele. E você talvez não saiba também que Deus ainda tem plano na sua vida. Deus ainda tem plano. Eu queria dizer para você, meu irmão, que todo sofrimento aqui na terra é passageiro. Olha o que diz Salmo, capítulo 30, verso 5, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um texto tão conhecido, mas muitas vezes a gente acaba não entendendo como colocar em prática. É nesses momentos, meus irmãos. Se nós não tivéssemos esses momentos de dor, de luta, de perdas, a gente nunca iria precisar de um salmo como esse, Salmo de número 30, verso 5, que nos diz que o choro, o sofrimento, ele dura uma noite. Falando de maneira figurada, está falando, ele dura um período. Mas logo depois vem a alegria, logo depois vem a bonança, logo depois vem o refrigério da parte de Deus. Então entenda, meu irmão, esse sofrimento não vai durar para sempre. Esse problema que nós temos enfrentado não vai durar para sempre, logo vem a alegria. Daqui a pouco chegará a alegria da parte do Senhor, se é que você já não tem encontrado contentamento e alegria na presença de Deus. Olha o que diz também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, eu vou ler na linguagem de hoje, diz o seguinte: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. É o que Paulo diz, meu irmão. Eu acho que não tem ninguém no Novo Testamento, principalmente, que sofreu tanto como Paulo, tanta perseguição, tanta luta, tanta tragédia, sabe, tantos problemas que ele enfrentou. E mesmo assim, ele considerou que a aflição que ele sofria, a tribulação, o problema que ele enfrentava, era passageiro. E ele diz, ela vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior do que esse sofrimento. Essa tribulação passageira que eu e você tem enfrentado, meu irmão, lá no futuro você vai ver que vai valer a pena passar por tudo aquilo que você passou. Porque a glória que está reservada para nós, ela vai cobrir, ela vai ser superior, ela vai ser muito maior do que todo o sofrimento que nós enfrentamos. Então, meu irmão, suporte o sofrimento, se alegrando no Senhor. Porque antes da glória vem o sofrimento mesmo. Se você está sofrendo é porque logo vem a glória, logo vem a vitória, logo vem o refrigério, logo vem a alegria da parte do Senhor. Olha o que diz também Isaías capítulo 26, verso 20, diz assim: vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Ou seja, a ira do Senhor dura só um instante, dura só um momento. E nesse momento é um momento que nós temos que, de fato, ficar trancados, ficar isolados, ficar em quarentena. Temos que seguir o distanciamento social. É difícil.
sabe, evitar abraços, apertos de mão, o contato, a proximidade das pessoas que nós tanto amamos e os nossos amigos, familiares. É um momento difícil, é um momento de luta e tribulação, mas entenda, vai durar só um momento. Esse momento que você tem que ficar em casa, que tem que ficar muitas vezes trancado, saiba, o povo de Israel passou por períodos assim também. Olha o que diz em Isaías: entre no seu quarto e tranque as portas, mas vai ser só por um momento. E eu quero dizer para você, acredite em tempos melhores. Olha o que diz Eclesiastes 3, verso 4. Há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de dançar. Talvez esse é o tempo que nós estamos chorando, que nós estamos pranteando, mas creia, vai chegar o tempo de rir, vai chegar o tempo de você dançar. Além da glória que está preparada para nós lá na eternidade, existe um tempo bom preparado para você aqui na terra também, meu irmão. Deus tem boa notícia para você aqui também. Olha o que diz Ezequiel 37, capítulo 11. Aí é uma recomendação do Senhor, é uma recomendação para todos nós. Ao invés de a gente ficar murmurando, ao invés de a gente ficar, sabe, apenas chorando e se lamentando, vamos fazer aquilo que Deus orientou o profeta Ezequiel. Ele diz assim, então, Ezequiel 37, verso 11 ao 12. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor ao meu povo. Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Então, a visão que o Senhor deu para Ezequiel do vale de ossos secos era o retrato daquilo que estava acontecendo com toda a nação de Israel, com todo o povo de Deus, com essa nação que nesse período era exclusiva e eleita do Senhor, mas agora ela não é mais a única nação pertencente ao Senhor. Eles não são o único povo que pertence ao Senhor. Hoje todos aqueles que creem no Senhor Jesus também pertencem ao Senhor, sejam israelitas ou não, hebreus ou não. Brasileiros, japoneses, americanos, africanos, pessoas de todos os povos, línguas e nações. Todas as pessoas que creem no Senhor Jesus fazem parte do seu povo, fazem parte da grande família espiritual, são também considerados filhos de Deus, por crer no unigênito Filho que hoje se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Então, talvez da mesma forma que eles se sentiam como num vale de osso seco, quando a gente começa a olhar para o noticiário, quando a gente começa a olhar à nossa volta, quantas pessoas estão morrendo, parece que estamos como num vale de osso seco. Quando a gente começa a ver a crise, o desemprego, a economia indo de mal a pior, é como se a gente estivesse num vale de osso seco. Parece que não há mais esperança. Mas o que eu e você temos que fazer? Nos conformar e aceitar? Não. Nós temos que fazer como Ezequiel. Abrir a nossa boca e declarar: ouçam a palavra do Senhor, vocês que estão mortos, recebam vida. Vocês que estão aí angustiados, vocês que estão aí deprimidos, vocês que estão paralisados, vocês que não conseguem mais ver futuro, não conseguem mais ver esperança. Ouçam a palavra do Senhor e recebam vida em nome de Jesus. Então abra a tua boca, meu irmão, e profetiza a vida e declare vida. Mesmo que você esteja enfrentando o vale da sombra da morte, declare vida. Elias passou por tempos difíceis e por isso ele desejou a própria morte. Porém, ele não sabia que Deus tinha tempos melhores para ele. Ele não sabia que Deus ainda iria usá-lo para ungir dois reis, o rei da Síria, o rei de Israel, e iria também ungir e preparar Eliseu, que seria o profeta, que iria ser o seu sucessor. Então ele falou assim, não, Senhor, olha, já basta, tira a minha vida. Ele orou pedindo a própria morte. E aí Deus enviou o seu anjo para trazer pão para ele que estava ali sem ter o que comer, para trazer água e falou, Elias, espera aí, o que você está pensando? Ainda tem um projeto na sua vida, levanta daí. Levanta e continua caminhando, continua marchando. Longa é a tua caminhada, longa é a tua jornada. Eu ainda quero te usar para ungir o rei da Síria, o rei de Israel, e para você ungir e preparar Eliseu, que vai ser o seu sucessor. Então a missão ainda não acabou. O chamado que eu tenho na sua vida ainda não acabou. Levanta a tua cabeça e confia em mim, porque eu ainda vou te usar.
Elias não sabia, e talvez você também não sabe, mas Deus tem plano, Deus ainda tem projeto na sua vida. Mas entenda, como já foi falado, antes da glorificação vem a crucificação, antes de Canaã vem o deserto, antes do deserto vem o Egito, que era a escravidão, que era pior ainda. Então primeiro veio a escravidão, depois veio o deserto, e depois, só depois veio a Canaã. Antes da vitória vem a luta, antes do riso vem o choro. Acredite, Deus ainda tem planos e tempos melhores para você. Amém, meu irmão? Fica com esta palavra. Antes de nós orarmos, eu quero ainda ministrar um louvor, um cântico que fala sobre isso, sobre tempos melhores. Reflita nessa canção. Se você souber, cante junto. E depois, no final, nós vamos orar. Amém? Meu irmão, agora que você já ouviu a palavra, vamos declarar, vamos usar a nossa boca, não para reclamar, mas para profetizar no sentido de desejar tempos melhores. Declare isso através dessa canção. Acredite, creia. Como já foi pregado, o choro só dura uma noite, a alegria vem. Tribulação não dura para sempre. Para aqueles que confiam no Senhor. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, e não há outro, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Tempos melhores. Aleluia, Senhor, nós cremos, ó Pai, que haverá renovo, que haverá, Senhor, ó Pai, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua palavra, Senhor, sobre o vale de ossos secos. Há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti.
por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Eu creio, Senhor, aqui neste lugar, aonde os meus irmãos estiverem, Senhor, obras maiores se farão, curas, libertações, almas se rendendo ao Senhor Jesus. Longa ainda é a nossa caminhada, conquistaremos, Senhor, venceremos, passaremos pelo meio de um batalhão, com o nosso Deus, com o Senhor, desbataremos exércitos e saltaremos muralhas, Senhor. Aleluia. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor. Pai, na Tua presença, Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos e já podemos cantar, ó Pai, o hino da vitória. Nós sabemos que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz é o que nos garante a vitória contra o mundo, a vitória contra o pecado, a vitória contra Satanás, o nosso inimigo, e a vitória contra toda e qualquer adversidade e tribulação. Nós cremos, ó Pai, que essa tempestade vai passar e chegará a bonança, Senhor. Então nós queremos te glorificar desde já, te agradecer desde já. Senhor, até chegar esses tempos melhores, o que eu te peço, Senhor, é guarde o coração dos meus irmãos. Ajude cada um deles a entender, Senhor, que de fato o Senhor tem preparado tempos melhores. Que muitas vezes, Senhor, antes, Senhor, da vitória, antes da glorificação, vem a crucificação. Senhor, em nome de Jesus, que cada um possa se manter firme, Senhor, nas Tuas promessas, confiando em Ti, confiando acima de tudo que o Senhor já tem preparado um lugar para nós, Senhor, uma morada no céu, para que estejamos, ó Pai, junto contigo, face a face, Senhor. E aqui na terra o Senhor nos deu o Espírito Santo Consolador, o ajudador. É Ele que nos ajuda diante de todas as dificuldades e diante das nossas próprias fraquezas. Então eu te peço, Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos. Dê a cada um deles força, coragem, Senhor. A mesma coragem e força que o Senhor deu para Josué. Que eles não olhem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles consigam, Senhor, prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Que você tenha uma boa semana. Fique com Deus em nome de Jesus.